Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria. E como sempre, com as turbinas do coração aquecidas. Porque eu estou entrando no teu lar com uma mensagem de paz, de esperança e de coragem para continuarmos lutando por um mundo melhor. Faça a tua parte. Pacifica o teu lar. Pacifica o ambiente que você trabalha. Procura compreender essa afirmativa de Jesus, não é? Quando diz que os pacificadores conhecerão o reino dos céus. Pois é, gente, nós estamos vivendo num mundo que sobrevive dos efeitos criados pelas nossas atitudes, não é? Por que sobrevive dos efeitos? É óbvio, estamos vendo, segundo as especialidades que emprega o ser humano, nas mais diversas atividades, se sustentam, não é? Nos efeitos causados pelos próprios seres humanos. Por exemplo, a doença não é um efeito de um mau comportamento? Nesta ou em outras vidas. Se nós formos analisar esse conceito dos efeitos, sem analisarmos a eternidade da vida espiritual e das suas encarnações, aí não tem sentido. Mas, como hoje, graças a uma descoberta científica, nós sabemos quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. É uma descoberta científica. A codificação da doutrina dos espíritos nada mais é do que fruto de experiências com características científicas que nos permitiram agora ter acesso à natureza ampla e profunda do ser humano. Então, o médico vive dos efeitos, os laboratórios, não é? Os advogados. Em tudo nós estamos vendo que muitas coisas poderiam ser evitadas se nós não só nos preocupássemos com os efeitos e trabalhássemos as causas. Não é? Ah, mas eu tenho uma enfermidade. Tudo bem, você tratou, sofreu. Quer dizer, você esteve em volta dos efeitos. E aí? Você parou para pensar por que veio essa enfermidade? É óbvio que é um efeito de algum usufruto inadequado da estrutura física planetária, nesta ou em outras vidas, que acabaram comprometendo a nossa estrutura perispiritual. E aí é óbvio, temos que reencarnar com algumas deficiências, algumas enfermidades, que nós criamos, não é? O ambiente psíquico para que ela se desenvolva durante a nossa encarnação. Então, gente, é óbvio que isso é um processo evolutivo. Enquanto houver doentes, teremos hospitais, teremos médicos, teremos enfermeiras. E quando nós eliminarmos as causas, não digo as causas físicas das enfermidades, não é? Analisando pelo prisma do DNA, das viroses, não é? Vamos analisar o início das enfermidades num comprometimento, não é? Com o equilíbrio que deveríamos manter no usufruto de tudo que a natureza e a vida nos dá para usufruirmos. Então é óbvio que vai chegar um período que o ser humano
não precisará mais de hospitais, né? Não estará preocupado, porque ele se torna imune. Pela sua grandeza, pela sua evolução, ele se torna imune. Ele não tem nada a acertar com as leis divinas. Ele se desalienou do processo de expiação e prova. Então ele merece um mundo melhor. Muitos se consagraram, não é? E conseguiram migrar para mundos mais evoluídos. Mas não foram alguns. Milhares e milhares, diria até milhões de espíritos que passaram pela Terra e que hoje estão desfrutando um mundo melhor. Mas nós temos que entender também que este mundo é o que é, fruto das nossas atitudes e do nosso comportamento, individual e coletivo. Então nós respondemos por este mundo, não é? Nós respondemos por este mundo. Este mundo é o que nós estamos fazendo dele. Ah, mas eu não estou participando dessas coisas horríveis que estão acontecendo. Não, você participou. Para você merecer estar aqui como eu, vivendo esse momento crítico da nossa evolução, é porque nós temos, sim, comprometimento com tudo isso. Hoje estamos numa situação mais confortável, porque estamos do lado de cá, ressarcindo, enquanto aqueles estão se endividando, se comprometendo a duras penas e terríveis enfermidades para o futuro, que talvez nem dará tempo de resgatar aqui no planeta. Terão que partir para mundos ainda mais primitivos do que o nosso planeta, num processo mais intenso de expiação e resgate. Então, gente, hoje, olhando nesse prisma, nessa visão ampliada que esse conhecimento nos permite, está tudo certo. Eu, você, temos o corpo que precisávamos, ajustados à nossa necessidade. Não preenche, muitas vezes, os requisitos da nossa vaidade, mas é exatamente esse corpo que hoje desfrutamos que se enquadra na nossa posição. E não é pelos sinais do corpo que nós podemos identificar a evolução do espírito. Às vezes um espírito até sublimado pede um corpo sem muita beleza para facilitar a sua tarefa. Então não podemos julgar pela beleza física a evolução do espírito, e nem pela riqueza, e nem pela cultura. Guardem isso, não é? Como referencial, para que você não venha a julgar precipitadamente quem quer que seja, não é? Temos muita coisa brilhando pelo mundo, mas iluminando são poucos. Por isso, vamos prestar atenção mais nas causas do que propriamente nos efeitos. Os efeitos estão aí, chamando a ordem. Se você chuta uma pedra, não é? E compromete a estrutura de uma unha no teu pé, é óbvio que você vai viver o efeito dessa topada, não é? Vai doer, vai ameaçar infeccionar, e aí você vai ter que cuidar dessa unha, desse dedo, não é verdade? E o que você vai procurar? Corrigir os efeitos. Enquanto você corrige o efeito, você fala, poxa, como é que eu tropecei naquela pedra?
Pode ser que você estava desatento, num caminho cujas pedras são abundantes. Às vezes nós não tomamos certos cuidados e culpamos a natureza, culpamos a pedra. É complicado, gente, isso aí. São pessoas que agem dessa forma e que vivem atormentadas, discutindo consigo mesmo e com todo o universo à sua volta. Então hoje, você buscar o conhecimento da tua natureza ampla e profunda, compreender essa condição de causa e efeito, ação e reação, você vai saber evitar as pedras. E vai também saber remover aquelas que fazem parte da tua estrada. Em vez de tropeçar nelas, você vai saber contorná-las. É isso que essa descoberta, esse conhecimento faz por nós. Redunda em sabedoria de como lidar com cada uma das situações, se preocupando mais com as causas do que com o próprio efeito, para evitar que os efeitos venham a se repetir ao longo da nossa vida. Senão, você vai continuar chutando pedras, machucando os dedos e blasfemando. Então, gente, hoje nós temos aí um conhecimento de causa profundo. O que é a vida? É um efeito. Tudo que nós vemos, apalpamos neste planeta é um efeito da existência do Espírito Eterno. Estamos por trás deste efeito. Né? Esse corpo só existe porque eu resolvi reencarnar. Esse corpo só está presente no planeta porque ainda é necessário que eu, como Espírito Eterno, ainda ajuste algumas coisas mal ajustadas ao longo das minhas encarnações. Gente, a reencarnação, o conhecimento dessa realidade, que para mim não é crença, tá? Senão eu não estava aqui perdendo tempo, se fosse apenas uma hipótese. Tem gente ainda procurando, né? Com tantas provas que nós já tivemos, né? Mesmo antes de Kardec, a criatura ainda fica procurando as provas. A ciência quer que nós prendamos um espírito na proveta e levamos para ser analisado nos seus laboratórios. Gente, dedução. Como se encontrar a verdade? Dedução. Muitas coisas podemos encontrar quando desenvolvemos a capacidade de deduzir e procurar e perseverar na busca das causas que fazem surgir efeitos na nossa vida. Nós vamos para o intervalo e já já nós voltamos. Livros que esclarecem e iluminam a alma. W. Paz, Livraria. Problemas de coluna, estresse, fibromialgia, massagem psicossomática.
Retornamos e com muita alegria no coração de estar aqui com vocês. Vocês não podem nem imaginar. Dá uma satisfação tão grande você hoje poder falar sobre essa riqueza que está aí, aguardando-os de boa vontade adquirir. Não é algo sobrenatural como se imaginava. Não é nada fora das leis da natureza. Gente, o que nós aprendemos com os Espíritos é exatamente o que Jesus fez. Ele demonstrou o homem do futuro, a sua força, o seu poder, a sua grandeza, nas atitudes e no seu amor. Gente, temos no Cristo não um símbolo religioso, mas um referencial incomensurável de sabedoria. E ele demonstrou na essência, em todos os ângulos ou prismas que nós venhamos a analisar o seu comportamento e as suas palavras. Ele foi manso, cordial, amoroso, mas não foi omisso. Ele emitiu várias vezes a sua opinião sobre o que estava ocorrendo no mundo, principalmente, na região, da sua ascendência física. E quantas vezes ele pronunciou a palavra raça de víboras. Meu Deus, Jesus, com toda aquela mansietude, xingando os fariseus de raça de víboras. Tem muita gente que fala, não, isso é uma tradução. Imagine se Jesus ia criticar. Ora, espera um pouquinho. Se você está vendo como Jesus viu o mal que essa casta de hipócritas faz para a coletividade onde habita, e nada faz, diz amém, Jesus não, ele se posicionou. Túmulos caiados por fora, cheios de rapina por dentro. É assim que ele via os sacerdotes e os doutores da lei. E onde eles estão? Não se extinguiram. Por isso Jesus não perdia uma oportunidade de mostrar para o povo quem era aquela laia de espíritos reencarnados para dominar o seu semelhante pelo medo e pela mentira. Não, Jesus, ele contemporizou com a prostituta, gente, com a adúltera, e falou, vai filha, não peques mais, eu não te condeno, mas a hipocrisia, meu Deus do céu. Agora, gente, cada um tira o que lhe interessa de qualquer conteúdo, mas ninguém pode alterar o significado profundo da vida de Jesus. Independente do espiritismo, independente das religiões, nós devíamos ter, há muito tempo, abraçado Jesus como referência para a nossa vida, para nos tornarmos realmente um homem de bem. O homem de bem não é aquele que vive orando pelos cantos dos templos, das lápides,
Homem de bem é aquele que sai para trabalhar, para cuidar da sua família, e faz o bem toda vez que pode, não é? Às vezes nós temos homens de bem que passam anônimos, sem qualquer destaque. Gente, são os valores da alma que Jesus preconizou e nos orientou que deveríamos buscá-los. Busque o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. Que sabedoria! É óbvio, se você começa a se integrar num comportamento condizente com a vontade do Pai, com o reino de Deus, ora, você vai abrindo portas à tua frente. Você vai dissipando as trevas que até então te envolviam. Ou você ainda acredita que alguém pode tirar a cruz dos teus ombros ou limpar as trevas que você cultiva dentro de si mesmo? Gente, eu amo essa doutrina. Por quê? Não pelos cultos, por nada, mas pela sabedoria que está impressa em cada informação dos espíritos superiores para Kardec, que corrobora com cada afirmação, palavras e atos de Jesus. Tem muita gente que pensa que o Espiritismo tem um evangelho diferente. É o evangelho segundo o Espiritismo, não tem nada a ver com a Bíblia. Gente, é complicado. O ser humano, aquilo que ele não consegue absorver, ele quer descartar e condenar. Condenar. Esse é o grande problema. Então, gente, uma doutrina que não se sustenta por si mesmo na verdade, cedo ou tarde, cairá por terra. A doutrina que não consegue encarar a ciência de frente, a cada avanço, a cada descoberta, é uma doutrina natimorta. Então hoje, gente, nós temos que analisar bem e compreender de uma vez por todas do que depende a nossa felicidade. Pouco sabemos. Se Jesus aparecer na tua casa e falar para você o que você quer que eu te faça, você não vai saber o que pedir, nem o que ele poderá fazer para você ser feliz. Porque você não é um espírito nascido no berço e agora, como adulto, está iniciando a tua jornada. Não. Você já tem conquistas e derrotas, vícios e até mesmo algumas virtudes. Então você não saberia, segundo o teu passado, o que seria melhor para você. Talvez o melhor para você era continuar com aquilo que te atormenta por algum tempo. Para quê? Para você se fortalecer, crescer e resgatar. Para então vir a felicidade. Então não existe felicidade em passe de mágica. Muita gente me pergunta, seu Nelson, como que eu posso fazer o evangelho no lar tão apregoado pelos espíritas? Ora, o evangelho no lar não é mais nada do que um encontro familiar em torno da leitura do evangelho.
não é? Não é um ritual com regras, ritos, nada disso. A qualquer momento que uma família sentar em torno de uma mesa para ler o Evangelho, é óbvio que os bons espíritos que nos acompanham, familiares ou até mesmo nossos protetores, amigos espirituais, vão participar conosco para estimular, através da leitura, a nossa renovação. Nada mais do que isso. Não é uma reunião mediúnica, como muitos pretendem, e nem um ritual que só de se compor à mesa já está estabelecido o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é para você ler e meditar junto com os familiares aquela lição. Vocês estão entendendo? Caso tenha alguns espíritos ainda no teu lar que não compreendem que estão desencarnados, isso numa hipótese muito remota. É óbvio que com a leitura constante e o estudo, não é, do Evangelho, vai também ajudá-los a compreender a própria situação. Consequentemente, o lar sofrerá substancial transformação psíquica no ambiente. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Vocês estão entendendo, gente? Porque, de repente, nós fazemos de forma ritualística e a essência se perde. Aí eu tenho que fazer, está na hora. Aquela coisa de, sabe? Gente, nós temos que estudar toda hora, que tivermos um tempo. Não é? Toda hora que você puder, deixa a mão no banheiro, na sala, né? No escritório. Dá uma olhadinha. Gente, vamos entender que os espíritos que estão por aí, à nossa volta, são como nós, companheiros, que desta feita não reencarnaram. Muitos até assumiram o compromisso de nos acompanhar, para nos estimular no caminho do bem. É isso. Agora, eles não vão transformar uma reunião de evangelho familiar num posto de trabalho, de assistência a doentes, como muita gente acredita que ocorre nesses momentos. Então, gente, temos que ter bom senso para tudo. Vamos sim nos reunir, desde que os nossos familiares compartilhem. E vamos estudar o Evangelho para pôr em prática amanhã, no dia a dia das nossas vidas. É isso aí, gente. A prática do Evangelho no lar. Com certeza, bons espíritos se sentarão à mesa conosco para compartilhar do nosso Evangelho. Então, boa noite, um beijão no coração de todos vocês e até o próximo programa.